Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto, segundo o secretário, se é número legal. A número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessores e funcionários. Jonas, boa noite, um prazer recebê-lo em nossa reunião. O Verbo Divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Palavra do Senhor. Peço ao segundo secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de junho de 2023. Aos 14 dias do mês de junho de 2023, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, Comendador Levi Gasparian, realizou-se sessão ordinária, com início às 18h30. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do texto da Bíblia Sagrada e, na sequência, da ata da sessão anterior. Durante a leitura da referida ata, o vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, com autorização do senhor presidente, adentrou o Salão Nobre e ocupou seu lugar no plenário. O vereador Tiago Frederico Maia, pouco depois, com autorização do senhor presidente, também adentrou o Salão Nobre e ocupou seu lugar no plenário. O senhor presidente, na sequência, colocou a ata da sessão ordinária do dia 12 de junho em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 048/2023, projeto de decreto legislativo número 018/2023, de autoria do vereador Leonardo Francisco, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Carlos Renan Leal de Matos, de processo número 054/2023, projeto de decreto legislativo número 024/2023, de autoria do vereador Tiago Frederico Maia, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Reginaldo dos Santos Oliveira, de processo número 055/2023, projeto de decreto legislativo número 025/2023, de autoria do vereador Tiago Frederico Maia, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Leonardo Costa Rocha, de processo número 056/2023, projeto de decreto legislativo número 026/2023, de autoria da vereadora Rosileia Gama, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Rodrigo de Souza, de processo número 057/2023, projeto de decreto legislativo número 027/2023, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Antônio Samuel Carlos César, de requerimento número 029/2023, de requerimento número 030/2023, de requerimento número 031/2023, de requerimento número 032/2023, de requerimento número 033/2023 e de indicação número 030/2023. Na sequência, passou as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 029/2023, número 030/2023, número 031/2023, número 032/2023 e número 033/2023, nos quais foram solicitadas apreciações em regime de urgência especial dos processos número 048/2023, número 054/2023, número 055/2023, número 056/2023 e número 057/2023, respectivamente. O senhor presidente colocou os pedidos de urgência especial em discussão,
Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou os requerimentos número 029/2023, número 030/2023, número 031/2023, número 032/2023 e número 033/2023 em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. O senhor presidente, então, declarou que os processos número 048/2023, número 054/2023, número 055/2023 e número 056/2023 e número 057/2023 passariam a constar na ordem do dia e, na sequência, suspendeu a sessão para que a Comissão Permanente de Justiça e Redação elaborasse os pareceres. Reiniciada a sessão, passou à ordem do dia, com a apreciação do processo número 048/2023, projeto de decreto legislativo número 018/2023, de autoria do vereador Leonardo Francisco, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Carlos Renan Leal de Matos. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da emenda do projeto do decreto legislativo número 018/2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, foi analisado o processo número 054/2023, projeto de decreto legislativo número 024/2023, de autoria do vereador Tiago Frederico Maia, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Reginaldo dos Santos Oliveira. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da emenda do projeto de decreto legislativo número 024/2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Continuando com os trabalhos, passou-se a análise do processo número 055/2023, projeto de decreto legislativo número 025/2023, de autoria do vereador Tiago Frederico Maia, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Leonardo Costa Rocha. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da emenda do projeto de decreto legislativo número 025/2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Na sequência, passou-se a apreciação do processo número 056/2023, projeto de decreto legislativo número 026/2023, de autoria da vereadora Rosileia Gama, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Rodrigo de Souza. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da emenda do projeto de decreto legislativo número 026/2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, foi apreciado o processo número 057/2023, projeto de decreto legislativo número 027/2023, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Antônio Samuel Carlos César. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da emenda do projeto de decreto legislativo número 027/2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Prosseguindo, como não havia matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou as indicações número 030/2023 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeff, Nilton Ney de Oliveira, Sérgio Nepomuceno de Souza, Leonardo Francisco, Hamilton Mendes Henrique e Tiago Frederico Maia, e das vereadoras Rosileia Gama e Maria Aparecida Ribeiro, encerrando a sessão. Dos trabalhos, lavou-se a presente ata, que vai por mim, segundo secretário, datado e assinado com o comendador Lívio Gasparian, 14 de junho de 2023. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo número 028/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Lívio Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Vicente de Paulo Augusto Oliveira. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 074, de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor Vicente de Paulo Augusto de Oliveira. Artigo 2º.
Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O homenageado é filho de Valdir Augusto Pereira e de Isa de Oliveira Pereira. É mineiro de Faria Lemos, onde nasceu em 9 de agosto de 1955. É casado com a gaspariense Miriam Aparecida Marques Oliveira, neta da saudosa farmacêutica doutora Fernanda Monteiro Marques, sendo pai de 3 filhos. Tendo tido uma breve passagem como funcionário da extinta Companhia de Lanifício Alto da Boa Vista em 1980, logo se transferiu com sua família para Belo Horizonte, retornando ao município em 2014, após aposentar-se. Por ser cidadão exemplar, respeitável, pai de família e membro tradicional da família gaspariense, é que apresente proposição, dando-lhe reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 19 de junho de 2023, Sérgio Nepomuceno de Souza, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 029/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo à senhora Érica de Carvalho Vieira. Artigo 1º. Fica concedido, na forma que dispõe a resolução número 074, de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo à senhora Érica de Carvalho Vieira. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A homenageada é casada e natural de Paraíba do Sul, Rio, onde nasceu em 17 de setembro de 79 e ali residente, sendo filha de Florentino Soares Vieira e de Maria de Fátima de Carvalho Vieira. Graduada em Letras, Pedagogia e atualmente mestranda em Educação, é servidora efetiva do município, professora da Rede Municipal de Ensino, sendo também coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação. Por seus relevantes serviços prestados à educação pública em nosso município, é mister prestar-lhe o reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 15 de julho de 2023, Sérgio Nepomuceno de Souza, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 030/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo à senhora Milene Inês Cabral. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 074, de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo à senhora Milene Inês Cabral. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A homenageada é casada e natural de Três Rios, onde nasceu em 8 de novembro de 1973, sendo filho de Sérgio Luiz Cabral Ribeiro e Isabel Aparecida Inês. Graduada em Gestão Pública e é servidora efetiva do município. Em 2003 começou sua jornada como servidora e depois coordenadora na biblioteca Euclides da Cunha, lugar que desenvolveu um excelente trabalho, sendo inclusive muito elogiada. Em 2009, foi convidada pela primeira-dama do município, Heloísa Manarino, para exercer suas funções no Centro de Atividades Comunitárias, CAC, quando começou a trabalhar com a terceira idade, público esse que se dedica até a atualidade e que tem se destacado como um trabalho de excelência. A homenageada é a atual coordenadora do Centro de Convivência da Terceira Idade. Por seus relevantes serviços prestados à educação pública e depois à área social em nosso município, é justo prestar-lhe o reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 19 de junho de 2023, Rosileia Gama, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 031/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo.
concede o título de mérito legislativo ao senhor Hamilton Barbosa de Andrade. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 074, de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo ao senhor Hamilton Barbosa de Andrade. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Nascido em 6 de setembro de 1948, em Alto Garças, em Mato Grosso, é filho de Eduardo Soares de Andrade e de Lindalva Barbosa de Andrade, casado e residente em nosso município, no bairro Centro. De família humilde, principiou sua vida profissional como engraxate, mais tarde ingressando como atendente de farmácia e, por ocasião das obras da BR 364, ligando Cuiabá a Brasília, ingressou em uma empreiteira como servente e, por esforço e dedicação, acabou alcançando o cargo de laboratorista de solos, asfalto e concreto. E nessa função desempenhou em obras públicas em diversas partes do país, como Rio Grande do Sul e Paraná. Por ocasião das obras da BR-040, acabou por se fixar em nosso município, onde constituiu família e onde também desfruta de elevado ciclo de amizade e respeito por ser um cidadão exemplar. Comendador Lívio Gasparian, 19 de junho de 2023, Rosileia Gama, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 032/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Lívio Gasparian, apresento para apreciação do plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Jeremias dos Santos. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 074, de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor Jeremias dos Santos. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Nascido em 4 de janeiro de 1964, em Rio Claro, filho de José dos Santos Filho e de Maria José da Silva, o homenageado pela presente proposição é cidadão de intensa vida comunitária e respeitável profissional. Tendo iniciado sua vida profissional aos 19 anos de idade como mensageiro da Agência da Receita Federal, mais tarde ingressou como agente da empresa de vigilância, onde permanece, tendo alçado sucessivas promoções por mérito, ocupando atualmente o cargo de coordenador operacional. Como cidadão, foi coroinha e atualmente ministro extraordinário da Eucaristia da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em sua terra natal, onde também coordena eventos comunitários de esporte e lazer, com o intuito de tirar jovens e crianças da criminalidade e das drogas. Dando ao exposto, é que apresenta-se essa proposta de público reconhecimento. Comendador Lívio Gasparian, 19 de junho de 2023, Rosileia Gama, vereadora. Requerimento número 034/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Lívio Gasparian, requeiro na forma regimental apreciação em caráter de urgência urgentíssima do processo número 058/2023, projeto de decreto legislativo número 028/2023, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Vicente de Paula Augusto Oliveira, comendador Lívio Gasparian, em 19 de junho de 2023. Hamilton Mendes Henrique, vereador. Requerimento número 035/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Lívio Gasparian, requeiro na forma regimental apreciação em caráter de urgência urgentíssima do processo número 059/2023, projeto de decreto legislativo número 029/2023, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, que concede o título de mérito legislativo à senhora Érica de Carvalho Vieira, comendador Lívio Gasparian, 19 de junho de 2023, Hamilton Mendes Henrique, vereador.
Requerimento número 036/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requeiro, na forma regimental, a apreciação em caráter de urgência e urgentíssima do processo número 060/2023, projeto de decreto legislativo número 030/2023, de autoria da vereadora Roseléia Gama, que concede o título de mérito legislativo à senhora Milene Inês Cabral, Comendador Olívio Gasparian, 19 de junho de 2023, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Requerimento número 037/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requeiro, na forma regimental, a apreciação em caráter de urgência e urgentíssima do processo número 061/2023, projeto de decreto legislativo número 031/2023, de autoria da vereadora Roseléia Gama, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Hamilton Barbosa de Andrade, Comendador Olívio Gasparian, 19 de junho de 2023, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Requerimento número 038/2023. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requeiro, na forma regimental, a apreciação em caráter de urgente e urgentíssima do processo número 062/2023, projeto de decreto legislativo número 032/2023, de autoria da vereadora Roseléia Gama, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Jeremias dos Santos, Comendador Olívio Gasparian, 19 de junho de 2023, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Indicação número 031/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve, nos termos regimentais, indica o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente que providencie no bairro Guf um local apropriado no qual os munícipes possam adquirir o cartão cidadão do município. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores do bairro Guf, que enfrentam dificuldades para adquirirem o cartão cidadão, já que precisam se deslocar até o centro, único local em que atualmente o referido benefício é concedido. Comendador Olívio Gasparian, 19 de junho de 2023, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Passando aí as pequenas comunicações, como não há oradores inscritos, eu coloco os requerimentos 34, 35, 36, 37 e 38 em discussão. Em votação, vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Então vou suspender a sessão por alguns minutos para que as comissões possam emitir o parecer.